Fala time, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Time do Asfalto. Meu nome é Ricardo e eu aqui da Inglaterra tenho a missão de trazer para vocês várias coisas relacionadas com carros. Vocês que acompanham o canal sabem disso. E desde o ano passado algo que eu realmente queria fazer, vinha planejando, é trazer histórias desse país que traz tantas alegrias automotivas pra gente, né? E a melhor maneira de fazer isso é contar as histórias, as maravilhas que esse país já produziu e produz até hoje. Então faz um favorzão pra mim, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like porque o time do asfalto tá merecendo muito, vai. Vocês já ouviram falar da AA, ou da AA, como queiram, e da HAC? Uma é a Automobile Association e a outra é Royal Automotive Club. Imagina um grupo de amigos que lá em 1905 começaram a se juntar para falar assim, poxa, tá tendo muita multa na região aqui, vamos começar a avisar o pessoal que tem radar, que não é radar, mas que a polícia tá dando multa nessa região. Tipo um Waze de ser humano. E pensa vocês que lá naquela época o limite de velocidade era de 14 milhas por hora. Era algo como 22 km por hora. Enfim, né? Que andava naquelas ruas lá naquela época. E se você tomava multa, a multa era equivalente a 5 libras esterlinas. O que na época era como se fosse um salário do mês. Ou você optava por ficar um mês na cadeia. Então, para evitar isso, esse grupo começou a avisar os motoristas da região. Claro que com esse grupo avisando todo mundo, a polícia não ia gostar nada, certo? Mas eles começaram a crescer muito. Começaram a juntar um grupo de bicicleta e avisavam através de sinais também, gestos, as pessoas para evitarem de tomar multa em determinadas regiões. Em seguida, a partir de 1907, eles começaram a criar esse primeiro seguro, né, junto com um banco aqui da Inglaterra, e começaram a também oferecer alguns tipos de serviços, tal. E para os membros, eles começaram a oferecer essas plaquinhas para identificar no carro. Eles colocavam plaquinhas, né, esses distintivos nos carros, para começar a mostrar quem era quem. Aí em 1912, 5 anos depois, eles começaram a avaliar hotéis na região e locais pelas estradas para avaliar e começar a informar os motoristas se valia ou não a pena ir naquele lugar, enfim, se era bom ou não, naquele sistema de estrelas, de 0 a 5 estrelas. E aí em 1934, para vocês terem uma ideia, 1 a cada 3 carros no Reino Unido fazia parte, era membro dessa associação. Mas aí não era só para avisar sobre multa mais, né? Eles começaram a crescer tanto que eles começaram a ajudar a comunidade espalhando placas pelas cidades. Começaram a avisar os motoristas e os pedestres sobre todo tipo de perigo que poderia ter. Então eles colocaram placa para avisar se tinha escola, se tinha uma curva muito fechada, ou então as distâncias entre cidades. E eles colocavam inclusive algumas cabines telefônicas em determinados pontos, para caso você tiver algum problema poder ligar de lá. E assim não é à toa que em 1950 já tinha 1 milhão de membros nessa associação. Inclusive um pouquinho antes disso, eles lá na Segunda Guerra, eles ajudavam a transportar alguns feridos e tal. Eles eram chamados a isso. E então da Segunda Guerra ali de 1945 até 1990, muita coisa mudou também, né? E com os preços de gasolina, eles começaram a criar alguns protestos para tentar baixar os preços, para melhorar as ruas. Eles tinham um corpo muito forte de pessoas que podiam ajudar a trazer esse tipo de benefícios para o país. Então depois de 1968 eles começaram a trocar as bicicletas, vamos dizer, as bikes, né, por vans. E aí eles começaram a ajudar as pessoas que quebravam na beira da estrada. Coisa que eles fazem até hoje aqui na Inglaterra, no Reino Unido, né, em geral, inclusive em alguns países da Europa. E sabe o que é legal? Hoje em dia você vai nos eventos, com tantas plaquinhas que tinham nos carros por aí, históricas, né? Hoje a gente consegue comprar em alguns eventos, algumas pessoas acabam vendendo essas plaquinhas e meu pai me presenteou com uma dessas, enfim, que vocês podem ver aí em cima. Sabe lá por onde essas plaquinhas já passaram, mas que deve ter uma história muito legal de algum membro que deve ter vivido algum problema, enfim, alguma coisa com o carro, ou que carregou por algum bom tempo e depois vendeu o carro com a plaquinha lá. E as pessoas hoje tiram para vender. Essa história é basicamente sobre a AA, mas a HAC também tinha uma história muito semelhante. Ela foi fundada até um pouco antes, em 1897, mas com esse intuito também de ajudar os gearheads. Não é gearhead, é o pessoal da comunidade. E eu tenho certeza que muitos dos países hoje aderiram a essas ideias por conta dessas associações que ajudavam a informar os motoristas tal por aí. E hoje é o governo que toma conta de ter que pôr essas placas, certo? Obrigado, Sr. José, por me ajudar a criar esse tipo de conteúdo aqui pro canal. É uma curiosidade que eu tinha, eu só passei a ter essa curiosidade quando eu vim morar aqui na Inglaterra e comecei a ver esses monte de AA por aí. Falei, pô, o que é isso? O que é isso? E aí comecei a pesquisar e por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, que eu tenho certeza que é uma coisa interessante para quem gosta de carro. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Vai ter muita coisa que eu vou trazer, é uma série de vídeos que eu vou trazer de curiosidades, principalmente
das marcas, enfim, das coisas daqui da Inglaterra, e vocês nem têm ideia das coisas que tem aqui. Obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, clica também nesse joinha que vocês estão vendo aí embaixo. Assim o time não para de crescer, o time do asfalto. Obrigado mais uma vez então, um abração e a gente se vê muito em breve aí no próximo vídeo, beleza? Valeu, time!